pessoal, tudo bem? Oi pessoal, beleza? Hoje, se vocês repararem, a gente está em um lugar diferente aqui, porque antes a gente gravava no quarto do Samir, né? Hoje a gente deu uma mudada aqui, a gente foi pro meu quarto. Mas enfim, hoje a gente vai introduzir não, a gente vai fazer a segunda parte, né, dos fundos multimercado. Inclusive tem um personagem lá no fundo, ó, tá vendo lá? Desse lado aqui, ó. Que ele já participou do vídeo, de um dos vídeos, que é o dinossauro, o devorador de cofrinhos. Aí depois a gente entra em detalhes e contar mais a história desse dinossauro. Hoje a gente vai falar sobre os fundos multimercado, parte 2, e dando continuidade ao assunto que a gente já falou alguns dias atrás. Bom, os principais indicadores, a gente vai continuar o assunto colocando um pouco mais de detalhamento em relação aos tópicos iniciais que a gente falou na última conversa. Então, o primeiro tópico é a rentabilidade do fundo, O recomendado é considerar fundos com pelo menos 3 meses de resultados. para que a gente tenha condições de avaliar um histórico consistente de informações e não tem um fundo, você colocar o dinheiro num fundo completamente novo, imprevisível e que ele começa a performar mal nos primeiros meses. Tendo pelo menos 3 meses de resultados, é possível saber se o fundo ele vai ter uma volatilidade alta, se ele vai ter um bom rendimento, se os resultados vão ser consistentes. O ideal é ter mais tempo, né? A gente considera um total de pelo menos 2 anos de verificações. Mas, imaginando que o teu banco ou a tua corretora ela ofereça algum fundo novo de investimentos, é recomendável pelo menos ter 3 meses de resultados. O segundo ponto é em relação à volatilidade. Como o fundo multimercado pode trabalhar com várias opções de renda fixa e variável, é importante escolher fundos com volatilidade controlada. Exatamente, porque a volatilidade ela está presente na renda variável. Quando a gente fala em fundos multimercado, tem um percentual que é aplicado em renda fixa, então o próprio gestor do fundo ele seleciona alguns produtos em renda fixa e também tem alguns produtos em renda variável. Então essa proporção depende muito do perfil do fundo, do perfil do próprio gestor do fundo. Então é muito importante escolher fundos onde a volatilidade ela tem um certo controle e que ele não seja um fundo muito volátil, muito arriscado, porque isso pode trazer uma rentabilidade atrativa por um lado, mas pode trazer resultados muito discrepantes, por exemplo, meses que rendem muito baixo, menos 10, menos 20, e meses com performance boas, performance que sejam coerentes com o seu grau de risco. Então, por exemplo, se você é um investidor conservador, prefira ter fundos com menos volatilidade, menos variações entre o mínimo e o máximo. O próximo tópico é em relação ao imposto de renda. Quanto mais tempo se manter as aplicações, menor a incidência de ir. Após 2 anos, paga-se o mínimo. É importante ter esse período de investimentos que seja coerente com a incidência de imposto de renda. Então, por exemplo, se você for investir no fundo, prefira deixar pelo menos 2 anos no fundo para pagar o mínimo de 15% de imposto de renda. Porque imagina se você investe num fundo qualquer e tem que resgatar esse fundo dentro de 30 dias, imaginando. Você vai pagar dois impostos, o IOF, que ele incide de maneira regressiva, mas depois de 30 dias esse imposto ele é zerado, ele não é cobrado, e dependendo do prazo, então se for prazos muito pequenos, você investir hoje e resgatar daqui 3 meses, você vai pagar a alíquota máxima de imposto de renda, que é 22,5%. Se comparado, por exemplo, se você colocar o dinheiro investido e esperar por 2 anos, essa incidência de imposto de renda vai ser muito menor. Vai pagar a alíquota mínima de 15%. Por isso é importante destinar os investimentos em fundos ou outras opções de carteira, onde
você não precise ter o dinheiro imediatamente. E colocar aquele dinheiro que você precisa resgatar imediatamente num fundo que tenha a liquidez imediata, por exemplo, o Tesouro Selic. As taxas de administração e performance. Nem sempre pagar uma taxa maior representa uma desvantagem. Porque tem fundos que são geridos por grandes profissionais que entregam resultados bem maiores do que a média, e isso implica numa taxa de administração maior. Então é a competência do gestor que está em jogo, ele está cobrando por essa competência. Então, às vezes, uma taxa de administração maior não implica em ter um resultado ruim, muito pelo contrário. É o resultado que pode ser entregue de uma melhor forma, ou seja, o próprio gestor do fundo ele tem mais competências para gerir o fundo e entregar resultados melhores, melhores do que outros fundos de investimento, e ele vai cobrar em contrapartida entre aspas, um salário maior por conta dessa maior competência, desse maior conhecimento. É isso, Gui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o seu like. Estreamos um novo cenário, né? É. No quarto do Gui. Então isso é um fator importante porque a gente mudou um pouquinho de ares, né? É legal ter uma novidade aí para vocês. A gente sempre tenta trazer pequenas e grandes novidades sempre para vocês, tá bom? Pois é. Gostaram do novo cenário? Se gostaram, deixa aí nos comentários. Pra ver se a gente pode fazer mais com esse cenário, né? É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau!